o professor não tem mais autoridade, porque essa é uma geração mimimi, o professor não pode colocar limite, não pode disciplinar, e é o caos emocional. Resgataria a autoridade do professor em sala de aula. Pablo, se você estivesse numa sala de aula por 8 horas, se adoeceria. 90% dos professores, 99% dos professores, eles querem só ter o direito de ensinar. Em 4 ou 5 anos, talvez não sobe pedra sobre pedra. Ninguém fala sobre isso. É que o Brasil precisa ser internado, Brasília precisa ser internada. Então eu já tinha esse desejo. Ele calava dentro de mim, porque eu via que essa radicalização estava afundando a nação. E eu quero saber de você, ô Cury, aonde foi o despertar? Você acordou um dia e falou, vou arrumar uma confusão. A sua mente brilhante falou, né? Eu estou em paz, eu sou riquíssimo, eu moro num lugar onde não tem nem concorrência de vizinho aqui, que você mora num lugar onde é o sonho de toda alma habitar, né? Morar num lugar verde, num lugar aberto. E aí você acorda e fala, vou rodar esse Brasil com 5.567 cidades, vou responder 700 jornalistas, vou ter que arrumar segurança, vou ter que arrumar isso, vou ter que arrumar uns militantes, vou arrumar confusão. Aonde? Da onde que isso veio? Um cara tão brilhante. Acha para mim a reportagem, escrita assim do Globo. Por que um psiquiatra saiu candidato a presidente do Brasil? Eu acredito que é porque o Brasil está doente, ele vai passar um remédio para nós. Mas me conta quando começou, depois você fala do remédio. É que o Brasil precisa ser internado, Brasília precisa ser internada. Bom, há 12 anos eu chamei minhas filhas e minha esposa, eu falei, eu quero ser candidata à presidência. Há 12? Há 12, choradeira geral. Elas choraram, papai, por favor, não faça isso. Aí eu recuei, porque eu tinha vários projetos também internacionais. Então eu já tinha esse desejo. Ele calava dentro de mim, porque eu via que essa radicalização estava afundando a nação. Dessa vez, eu vi que a polarização atingiu um nível tão cruel, as famílias tão divididas, casais separados, literalmente, que eu falei, eu vou me colocar como pré-candidato à presidência, porque eu quero mostrar que, em primeiro lugar, vamos aumentar a regra do debate. Eu quero falar de debate, só onde de projetos. Você acha, por exemplo, que talvez não deveria falar de um monte de projetos, deveria focar num projeto. Mas eu não consigo, eu penso como tela. Por exemplo, temos que preparar o Brasil para a inteligência artificial e robótica. Em 4 ou 5 anos, talvez não sobe pedra sobre pedra. Ninguém fala sobre isso. Médicos, advogados, engenheiros, trabalhadores das empresas perderão emprego. Olha, se vai haver um tsunami como nunca ocorreu, 10 vezes mais sério do que a Revolução Industrial, por que não dividir o BNDES em 2? O banco da grande empresa e um banco da microempresa. Por que não o lucro da Petrobras, que vai para o cofre do governo, não ir para esse banco do microempreendedor? Por que não, dentro de cada favela ou comunidade, que nunca foi abraçada adequadamente, ter uma escola do empreendedor e ter também lá um banco do empreendedor? E você poder abraçar aqueles jovens, abraçar as mães e os pais. O Salomão está quase aparecendo. O Salomão está quase aparecendo. É que eu contei para ele que o meu pai, ela bateu, levou, meu pai era muito forte. Ele acha que eu sou muito elegante para o país, que eu sou muito gentil. Ó, eu não sei vocês, mas eu estou mudando para a Suíça para votar nele. É o seguinte, eu não penso que você tem que ter pouco projeto. Você vai pegar uma sabedoria do Fernando Henrique Cardoso, que inclusive está com Alzheimer e não lembra mais que foi presidente do Brasil. Você acredita nisso? Tudo vai passar muito rápido. Se eu fosse vocês, deixa eu ver se eu falo uma frase bem bonita aqui, igual você fala. A vida vai passar muito rápido e você vai arrepender de não ter feito aquilo que o seu coração mandou. O Fernando Henrique Cardoso está num quadro agora de Alzheimer que ele não lembra mais que foi presidente do Brasil. Pra você ter uma noção. E aproveito para dizer em cima disso, o tempo é cruel. Você foge, ele te alcança. Você esconde, ele te acha. Agora pega a sabedoria que fez ele ganhar. Ele só falava 5 coisas. E eu sei que as suas ideias estão fervilhando porque você abriu um portal e esse portal vem energia de outro lugar. E essas energias vêm e falam, soluciona assim. Eu sei porque eu fico acordando direto, eu tenho que escrever as loucuras. Não é que não tem que ter os projetos, é que só tem que falar de uma mesma coisa. O que fez o Juscelino Kubitschek, você está na mesma posição que o Juscelino Kubitschek, guarda essa. Ele era prefeito, 5º para presidente, você está em 5º também. Olha que interessante. Ele foi lá para Goiás e tinha na Constituição
antes dessa construção nossa, antes da construção de 88, na de 1800 alguma coisa tinha escrito assim, ó, o Planalto Central de tantos mil quilômetros quadrados, não sei o quê, vai ser a capital federal. Nenhum presidente que foi vindo da República conseguiu fazer isso. Ele estava em quinto, não ia virar nada. Ele vai lá para Jataí, Goiás, o povo achava que o Planalto era ali. E aí marcaram 10 mil pessoas ali para receber o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek chega no evento, não tem ninguém, porque choveu, o povo foi embora. E ele chegou atrasado. Ficou um senhorzinho enviado por Deus na frente do Juscelino, lá em Jataí, Goiás, que é uma terra muito próspera do meu estado. E aí o senhorzinho ficava assim, ô Juscelino, você vai cumprir a Constituição? Aí ele, sem pensar, ficava ouvindo aquilo e falando, gastando energia como candidato, e o senhorzinho, você vai cumprir a Constituição? Você vai cumprir a Constituição? O Juscelino, de tanto que esse cara falou na cabeça dele, falou, eu vou cumprir a Constituição. É uns repórteres, como assim? Você vai fazer? Vou trazer a capital para cá, vou cumprir o que está na Constituição, que ninguém deu conta. Próximo compromisso dele era no Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro, aonde era a capital do Brasil? Rio de Janeiro. Os repórteres, quer dizer então que você vai levar a capital para lá? Vou. Já começou a tomar ovada, explodiu a campanha dele. E ele começa o segundo dia de falar uma doideira, lembra que eu te falei lá dentro. Mas um psiquiatra fala uma doideira, não combina muito. Isso faz sentido. Por isso que o Globo perguntou, o que faz um psiquiatra sendo pré-candidato à presidência do Brasil? Cara, naquele dia ele saiu de quinto para quarto, para terceiro, para segundo e ganhou a eleição. Por quê? Uma única ideia. Fernando Henrique, vamos fazer uma moeda. Não foi ele que criou a moeda. Não foi o Juscelino que criou o negócio. O segredo não é criar, é enfatizar. E aqui, me colocando na condição de seu aluno, eu quero te falar algo. Não precisa inventar a roda. Só precisa pegar um negócio que queima no seu coração e falar de sem parar. Esse é o segredo. E eu quero te perguntar. Você fica falando aí toda hora que só vai ser candidato uma vez, mas a grande chave da política é a mesma do investimento, chama paciência. Por que eu vejo impaciência nessa fala? Eu sei que você quer valorizar o passe, você já brigou na sua casa, toda pessoa rica igual você, bem-sucedida, principalmente emocionalmente, nem deveria estar mexendo com isso. Eu te entendo. Só que, me conta isso. Você já falou que há 12 anos atrás as filhas choraram. Eu sei que você morava em Castelo, lá nos Estados Unidos. Sua casa é pequena, mas é de um rei. Por que você não tem a paciência de continuar se der errado? Bom, porque eu não quero continuar. Porque a política enlouquece qualquer um. Porque o ambiente é insano. Um quer destruir o outro. Todos que eu conversei, que eram mais novos, foram traídos. Bom, eu quero dar minha cota de contribuição. Eu quero ganhar a presidência. Sim, eu tenho uma vontade de ter a caneta para chamar as melhores mentes, os melhores líderes, os melhores gestores, os melhores intelectuais das universidades, os melhores economistas. Eu sei que eu posso, porque eu sou de fora da política. Ah, mas você não tem experiência política? Eu não tenho e não quero ter dessa velha política. Vocês estão contentes com essa polarização? Estão contentes? Por onde caminha o Brasil? Eu também não estou contente. Eu estou profundamente indignado com isso. Eu quero colocar meu nome, porque o Brasil me deu muito mais do que eu mereço, é a minha cota de contribuição. Eu sei que o estresse é enorme, já quiseram tirar da campanha. Você está com quantos anos? 68. Você sabe que para ser presidente precisa de 70 anos, né? Você vai esperar até os 70? Vou. Vai você na frente. Você é agitado, você não espera nada. Eu conheço você. A mente hiperacelerada, síndrome do pensamento acelerado. Não, eu já tratei isso aí, meu pensar padre. É bom, pensar é bom, pensar demais sem gestão é um problema. Mas as pessoas que mais fazem são as mais agitadas. Tá, mas aí dia 5 de outubro você não foi para o segundo turno, o que vai ser do clube? Aí eu agradeço o povo brasileiro. Não faz Vocês isso, cara. perderam a oportunidade. Eu falei isso na campanha de prefeito e não funcionou. E eu falei, não vai ter mais a chance. E foi quase. Mas o Pablo é o Pablo. O Cury é melhor e maior que o Pablo. Não sou melhor. Eu sou diferente. Deixa eu te Sabe falar uma coisa? Por que, Pablo? Assim. Eu tenho vários projetos mundiais. Nós temos projetos na Prefeitura do Japão com Free Mind, gratuitamente. Projetos na China, 300 mil pessoas morrem pelas próprias mãos, suicidam na China, gratuitamente. Nós temos projetos na Europa, temos projetos em mais de
projetos que estão abarcando 160 países, gratuitamente. Temos 4 peças teatrais, vários projetos cinematográficos. E, além disso, eu tenho um coração de contribuir com as mais diversas instituições. Por exemplo, eu dou, com uma certa frequência, treinamento para a Associação de Juízes do Brasil, treinamento para a Polícia Federal. Eu vou te contar um treinamento da Polícia Federal aqui. Posso contar? Treinando como é que a Polícia Federal Brasileira, que é uma das melhores polícias do mundo, tira uma arma de alguém. Alguém apontou uma arma e você não tem como uma outra arma para rebatê-la. Você só tem a arma da palavra. E eu citei um exemplo. Entrou no meu consultório uma pessoa que bateu a porta, ele era de origem alemã, na minha frente sentou, puxou uma arma e falou: eu mato quem passar pelo meu caminho e mato meus filhos, se possível. Por quê? Porque eu tinha tratado da esposa dele, ele era agressivo, fazia assédio moral, misógino, e ela deu um salto tão grande que ela colocou ordem na mesa. Ou você muda, eu estou fora desse casamento. Mesmo com risco de vida. E ele ficou tão impressionado, quis saber o que aconteceu com ela, viu que ela saiu do meu consultório, entrou e me ameaçou, e o risco de eu morrer era grande. Bom, ele apontou a arma. Qual a resposta que eu deveria dar para desarmar aquele sujeito? Fazer a pergunta. Você está no lugar certo. Pá! Olha, se eu me elevasse o tom de voz, eu era predador e ele era presa. Se eu abaixasse o tom de voz, eu era presa, ele era o predador. Nas duas situações, intimidando ou agredindo, eu morreria. A pergunta é bom, mas a melhor resposta, sabe qual é? É você surpreender. Eu olhei para ele e disse: como é que pode uma pessoa tão inteligente como o senhor precisar de uma arma para expressar suas ideias? O senhor sabia que o senhor era mais poderoso do que a arma que o senhor impunha? E eu aqui terei o prazer de ouvir as suas dores, as lágrimas que o senhor chorou e aquelas que o senhor nunca teve coragem de chorar? Você fez 3 perguntas. Eu estava só contando as perguntas. A pergunta é o melhor remédio que existe. Mas eu fiz pergunta exaltando ele, claro, surpreendendo ele. Claro. Porque se você faz pergunta só seca, sem exaltar quem erra, sim, por que muitos assassinatos ocorrem no mundo todo? Muitas guerras são deflagradas. Porque nós apontamos o erro sem exaltar primeiramente a pessoa que erra. Quando você exalta a pessoa que erra, detona o gatilho, abre uma janela light e ela relaxa. Fala dessa janela para quem nunca ouviu. Olha, há 3 tipos de janelas na memória. Janela que... Só para terminar. Tá. Sabe o que aconteceu? Aquele homem desatou a chorar. E a partir daí eu ajudei. Porque ele percebeu que não era ameaça para ele. E aí a Polícia Federal também, apesar de ser uma polícia incrível, ela... Também eles aprenderam, os líderes da Polícia Federal, que nos focos de tensão, se nós formos comuns, tivermos as mesmas reações... Não que pode o outro... nem rebaixar na vitimização e nem querer Exatamente, ser predador para o cara que está sob se ataque. Se vitimizar, você está fora. E quantos pais acabam agredindo os seus filhos e perdem seus filhos? Ou quantas mães suplicam, pelo amor de Deus, para os seus filhos, também os perdem? E quantos casais prometem? Eu prometo na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, na alegria e na tristeza... Por todos os dias da minha vida eu minto que te amarei. Nunca se mentiu tanto em tão pouco tempo, porque o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Isso aí faz muito sentido, inclusive nas vendas. Você que está assistindo, ele está falando sobre uma pessoa que está com arma, uma hora a pessoa está com dinheiro. Você parece o predador, a pessoa não te dá o dinheiro. Você parece vítima, ela não vai. Esse negócio, eu chamaria isso de a sua posição emocional com o interlocutor. Porque... se você não entender que você tem que entrar na onda, que é entrar no espelhamento do neurônio da pessoa, que foi o que você fez, exatamente, né, professor? Exatamente. Você espelhou o neurônio dele, entrou no rapport com ele, fez as perguntas que voltou ele para a realidade, ele não te mediu, não, nem para cima, nem para baixo. Não foi ameaça para ele, exatamente. Você espelhou ele, e espelhando ele, na hora que ele recupera a confiança, ele fala: eu vou te ouvir. Ele abriu uma janela. E as janelas, que eu acho que isso é violento para as pessoas aprenderem. Há 3 tipos de janelas na memória. Janelas neutras, mais de 90%, não tem conteúdo emocional importante. Janelas killers ou traumáticas, tem medo, ansiedade, raiva, rejeições, autopunição e assim por diante. E as janelas light, que iluminam o eu, que tem alegria, prazer, encantamento, empatia, ousadia e assim por diante. O grande desafio é você encontrar janelas light no foco de tensão. Porque no foco de tensão... não há livre-arbítrio, como sempre se acreditou. Na verdade, no primeiro ato do teatro mental, o ser humano não tem livre decisão.
enquanto eu estou falando com você, está detonando o gatilho da memória, que é um copiloto inconsciente, abrindo milhares de janelas e você está meneando a cabeça, porque está encontrando as janelas light, você meneia espontaneamente e a âncora se posiciona no córtex cerebral para gerar atenção e concentração. Então, nesse exato momento, existe um processo de interpretação. Agora, se eu te ofendo, se eu te rejeito, se eu elevo o tom de voz, se eu te critico, se eu te pressiono, detona o gatilho, abre janela killer, mesmo que você goste de mim, essa janela killer tem alto volume emocional, a âncora, que é o terceiro fenômeno, fecha o circuito, a relação já não é mais de um homo sapiens, homo bios, instintivo. Por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, nós cometemos os maiores erros da nossa vida. Palavras que vocês nunca deveriam dizer para quem amam, atitudes que nunca deveria ter para quem você diz que é tão importante e nós dissemos. Você só me decepciona, não sei porque estou com você até hoje. Ou então elevamos o tom de voz, comparamos e destruímos as relações humanas. Porque não sabemos que no primeiro ato do teatro mental, a pessoa não escolhe, não há livre-arbítrio. Você tem que tomar cuidado com a sua reação, caso contrário, você extrai o pior das pessoas. Seja na área de venda, seja na área das relações humanas. Infelizmente, nos primeiros 30 segundos de tensão, o ser humano se torna predador dos seus filhos, predador da sua esposa, do seu marido, dos seus amigos, assim de si mesmo. De si mesmo. Quando você se autopune, quer ver, ó, posso dar um exemplo? Quem cobra demais de si? Levante as mãos. Os melhores profissionais são carrascos de si mesmo, são ótimos para a sociedade. Toda vez que você cobra de si, você registra a cobrança através de um biógrafo, que eu chamo de fenômeno RAM, que eu tive o privilégio de descobrir e de escrever. Freud, Piaget, Vygotsky, os grandes pensadores não entraram nessa seara, mas você tem um biógrafo, e se você cobra demais de si, gera alto volume emocional, o registro é privilegiado, você vai construindo um cárcere mental. Você aumenta os níveis de exigência para ser feliz, realizado e relaxado. Por isso, numa entrevista que eu fiz na Forbes americana, em inglês, e geralmente demora 6 meses para sair, saiu em 3 semanas, porque eu falei que há muitos miseráveis morando em palácios. Há multibilionários mendigando o pão da alegria, precisando de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Puta que bonito. Como é que termina tão bonita a frase assim? Muito obrigado. Se você pudesse reescrever a educação do Brasil, você conhecendo a mente, o que você colocaria no ensino básico para as crianças? Eu vim de escola... Você veio de escola pública? Totalmente escola pública. Eu vim de escola pública... Você também veio. Então, a gente conhece o que foi feito no nosso cérebro lá. Tentaram ensinar inglês, eu acho que na sua época não tinha, né? Na escola pública. Tinha? Verbo inglês, to be, francês, é. Mas é difícil aprender, né? Mas a sua escola pública foi onde? Na Suíça? Foi em Colina, no interior de São Paulo. Minha querida Colina, do lado de Barretos. Mas você aprendeu francês lá, não, né? Não. Tinha francês, mas não aprendi o francês. Ah, tá. A minha tinha inglês e espanhol. Só que o que fizeram com a minha cabeça na escola é meio que obrigatório sair de lá esquerdista. Em 2022, eu visitei minha escola do ensino médio, achei meu professor lá de filosofia, eu não acreditei no nível. E eu cheguei a falar para ele, eu falei, cara, eu acreditei por muito tempo no que você falou, mas quando eu prosperei, eu vi que era mentira. E você está aqui até hoje, só que para piorar, hoje, tem as fotos de Lenin, Stalin, e eu não sei como é que isso é possível. Mas a escola... A gente ficava numa sala e os professores iam trocando com os outros, né, dependendo do horário. Agora não, tem a sala da filosofia. Os alunos saem e vão para a sala de filosofia. E a sala inteira ornamentada, só com gente derrotada e fracassada em relação à construção social. Gente que não honra pai e mãe, gente que desonra aprendizado, gente que fez um regaço, que construiu esse tal desse manifesto comunista. E aí que vem a pergunta. Você sendo um presidente, o que você faria? Tendo o poder de construir algo poderoso para a mente brasileira, o que você faria colocando hoje no currículo escolar? Em primeiro lugar, eu sou o autor mais lido do país na área da educação, disparado. Desde que lancei meu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, milhões de professores me leram. Eu olharia para os professores e diria para eles, eu amo vocês e eu estou com vocês. Vocês serão valorizados, treinados, equipados, inclusive com melhores salários. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O salário tem que ser por resultado. O salário tem que ser, mas eles precisam ser treinados. Os professores são cozinheiros do conhecimento que preparam o alimento para uma plateia que não tem apetite. Pablo, se você estivesse numa sala de aula por 8 horas, se adoeceria. Eles são heróis anônimos.
Você fala você falou sobre ideologias. 90% dos professores, 99% dos professores, eles querem só ter o direito de ensinar e de ser reconhecido como um ser humano importante, e eles são muito importantes. Então, eu vou dizer uma coisa: valorizaria, equiparia, treinaria, inclusive com melhores salários, mudaria o currículo, inclusive, antes disso, resgataria a autoridade do professor em sala de aula. O professor não tem mais autoridade, porque essa é uma geração mimimi, o professor não pode colocar limite, não pode disciplinar, que vem um pequeno grupo de pais e é o caos emocional. Eles estão se sentindo completamente violados no seu direito como profissionais notáveis no teatro social. Em terceiro lugar, mudaria o currículo escolar. O currículo escolar está errado, é um currículo conteudista, mais de 90% do que você aprende em matemática você não vai usar. Por exemplo, olha como é que a mente humana é estranha, as pessoas não estudaram. Eu tive o privilégio, antes de publicar um dos meus 70 livros, escrevi mais de 3.000 páginas sobre essa última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos, formação do eu e os papéis conscientes e inconscientes da memória e o programa de gestão da emoção. Eu te pergunto, você se lembra exatamente o que você pensou há 24 horas? Exatamente. A cadeia de pensamento com o verbo, não lembro. Mas como é que os professores exigem que os alunos aprendam ou registrem nas provas o que aprenderam há 2 meses? Não funciona. Na verdade, se eu perguntar para vocês, vocês se lembram o que pensaram há 2 ou 3 horas? Vocês não vão se lembrar também exatamente. Mas o sistema educacional mundial pautou o resultado em provas exatas. Deveria ter uma rebeldia nas provas. Você quer ser um pensador? Você tem que construir conhecimento, desenvolver um raciocínio esquemático. Você deveria libertar seu imaginário. Isso é mais importante que a exatidão dos dados. Na verdade, não deveria ser prova. Eu tenho rede de escola e a gente não chama de prova, a gente chama de verificação. Se a pessoa ela está submetida a uma prova, então ela tem que pensar daquele jeito. E é terrível, porque, eu não sei se você já viu alguém fazendo isso, mas na nossa escola, aqui de São Paulo, os pais vão para dentro da sala para ficar o dia inteiro assistindo a aula. O dia inteiro. Inclusive, amanhã é um dia onde eu vou assistir a aula inteira, até almoçar muito e ficar em tudo assistindo com o meu 4º filho. Assistir dos outros. E a tomada de decisão que eu tive com cada um deles, só de trazer o pai para dentro da escola. Tudo isso começou porque eu comecei a perceber, sendo o dono da escola, que aquelas crianças estavam tomando um rumo, mesmo com todo o patrocínio positivo, tudo que a gente faz, deu trem errado. Chamei os pais de uma turma, 7º ano, fiquei 2 horas com eles, elaborando isso. Agora vamos lá para dentro sem atrapalhar, vamos assistir. Cheguei em casa, o caderno do meu filho era uma coisa que era assustadora. Falei, você tem até sexta para arrumar, eu vou te ajudar. Você está comportando assim, você só quer ficar perto desses caras, você está anulando fulano. Eu li a sala inteira. Chamei cada pai e falei, nós vamos para dentro da sala. E agora a escola inteira, está terminando agora, a primeira onda. E sabe quem que eu chamei? Chamei o homem, o pai. E aí, se o pai não puder, vai a mãe, se a mãe não puder, vai uma avó. O que aconteceu, Curi? Só dos pais estarem lá dentro, os filhos começaram a sentir segurança. Olha só, claro. Os professores, eu tenho um professor lá que ele é aposentado, cara assim, condecorado, professor de história, 40 anos dando aula. Ele falou, nunca assisti isso na minha vida. Eu nunca vi um pai ficar 10 minutos dentro de uma sala. Vocês ficaram todas as aulas, um dia inteiro. E ali a gente começou a perceber que está faltando é família. Está faltando é o tempo. Aquilo que você falou para mim um dia, que a gente almoçou juntos, você falou para mim da liquidez do tempo. Não é? Eu queria até que você comentasse isso. O tempo não está passando mais rápido. É a questão emocional. Eu queria que você falasse disso porque não é sobre provar uma pessoa para ela pensar do jeito que eu quero, mas é verificar ela se ela minimamente consegue pensar. Isso é importante. Deveria se contemplar numa prova raciocínio esquemático, rebeldia, capacidade construtiva. Você pode dar nota 10 para quem errou todos os dados, desde que ele ousou a pensar. Mas nós estamos repetindo informações e no mundo todo. Essa loucura está no mundo todo. Sim. Essa não é um problema só do Brasil. Por isso que as pessoas não são autônomas, não são protagonistas, porque elas repetem comportamentos, repetem atitudes. E é por isso que a velha política está matando o Brasil. Repete comportamentos, repete atitudes, projeto de ego, projeto de partido, mas não um projeto de nação. Você aceitaria ser o ministro da Educação se não lograr êxito no seu... Depende. Eu teria que ter liberdade para mudar o currículo escolar,
liberdade para que no ensino médio houvesse ensino técnico, porque só 21% faz o ensino técnico. Tem que ter técnica de informática, robótica, de construção de novas ideias, startups e assim por diante. E também as universidades, elas precisam ser abraçadas, porque vem a IA e a robótica e vai tornar obsoleta grande parte das universidades. Mas se elas se tornarem centro de produção de conhecimento, de inovação e de patentes, nós mudamos esse país. Deixamos de importar conhecimento e vamos exportar conhecimento. Então, se eu tiver liberdade para atuar adequadamente no Ministério da Educação, aí talvez eu pensaria. Mas eu sinto que, como presidente, ele tem a caneta na mão para mudar o futuro do país.